Qual é a função da igreja? O ministério da igreja. Que a igreja pode executar, pode confiar e esperar. É infalível, porque esse ministério não é do homem. Esse ministério é do próprio Deus. É do próprio Deus. E Deus não falha. A gente sabe que Deus não falha. Então o ministério da igreja, o papel da igreja é procurar ser cheia do Espírito Santo, além de tudo, e depois ensinar através de oração, de consagração, da palavra de Deus, induzir as pessoas a receber o Espírito de Deus. Receber o Espírito de Deus e ser cheias do Espírito Santo. Quando isso acontece, o que acontece na vida da pessoa? O que o ministério do Espírito Santo traz na vida da pessoa? Traz na vida de alguém que conhece a sua presença, que conhece, na realidade, que conhece o próprio Deus, através de oração, da palavra, de ensinamento, e chega a uma conclusão de que realmente encontrou Jesus na sua vida e tem o Espírito Santo na sua vida. Aí isso gera uma vontade, uma sede, um crescimento. Então as pessoas, consequentemente, elas vão querer estar sempre nas reuniões, sempre estar aonde tem os cultos, aonde é ministrado a palavra de Deus, aonde a igreja está reunida. Isso aí sem esforço humano. Tudo que nós podemos fazer de esforço é crer nisso aí, esforçar para ser cheio do Espírito Santo e induzir as pessoas a chegarem a isso. E quando isso começa a acontecer, aí vem o quê? Vem o crescimento, vem a edificação acima de tudo. E daí vem o crescimento. Tirando disso aí, é simplesmente uma religião. Se eu ensinar a pessoa que ela tem que estar na igreja, que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, que ela tem que não sei o quê, isso aí é simplesmente religião. Religião cansa. A religião, ela até mata. Porque quando nós ficamos simplesmente na religiosidade, na religião, a gente vai cansar, a gente vai desanimar. E aí é onde a gente percebe que há muitos comentários de pessoas desviadas do Evangelho, quando na verdade a pessoa não está nem desviada, ou seja, a pessoa nunca nem foi enviada, nunca teve um novo nascimento, talvez foi um simpatizante, talvez não passou de um simples religioso, mas que não recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Ou seja, não teve um encontro com Jesus, não recebeu o Espírito Santo na sua vida, e daí pessoas cansou e resolveu ficar desanimada. Muitos até em casa e não querer saber não querer saber de igreja, né? E muito menos até de ouvir a palavra de Deus. Então, quando o ministério da igreja tem essa consciência, eu fico pensando, me parece que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os discípulos, foi assim quando foi eleito os diáconos. O que os discípulos, os 12 de Jesus, eles chegaram a uma conclusão, isso lá na igreja de Atos dos Apóstolos, eles chegaram a uma conclusão de que eles não podiam deixar do ministério da palavra e da oração para servir mesas. Por que isso aconteceu? Porque teve uma reclamação. Tinha muitas pessoas de muitas nações ali reunidas e chegaram a se queixar que a sua família, por exemplo, não estavam sendo atendidas, ou seja, recepcionadas da maneira que deveria
ou seja, havia indiferenças. Então, enfim, reclamaram da recepção. O que os discípulos falaram? Falaram, ó, isso não é bom que a gente deixe o ministério da palavra, o ministério da oração e vá servir mesas. Então, o que acontece? O que acontece? Foi quando foi eleito os diáconos. E falaram assim, olha, vamos escolher homens cheios do Espírito Santo. Pensa bem aí, homem íntegro, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de bom caráter. Se olhar ali as qualidades, eram muitas qualidades que a gente percebe que só a presença do Espírito de Deus na vida da pessoa dá essa qualidade para uma pessoa. Então, agora você imagina, para servir mesas, tinha que ser pessoas cheias do Espírito Santo. E o mais interessante, os discípulos falaram assim, não é bom que a gente deixa da oração, do ministério da palavra para servir mesa. Porém, então, separe diáconos. Elejam diáconos com essas características. E a palavra fala que foi o povo que elegeu, foi o povo que escolheu. Então, quer dizer, o povão viu na vida dos homens características de que eles eram cheios do poder, cheios do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, homens nascidos de novo, homens que tinham uma nova vida, homens salvos, cheios do Espírito Santo, para servir mesas. Eu não estou falando isso, servir mesas, discriminando não, porque imagina, mas eu estou falando para a gente entender, porque imagina, para servir mesas cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer fazer, a gente não entende e quer fazer com a força do nosso braço. A Bíblia chama isso de força do nosso braço, ou seja, com o poder humano. E aí isso se torna religiosidade. Isso só traz cansaço, isso traz desânimo, muitas vezes isso traz até revolta e muitas vezes nos decepciona. Então a gente precisa entender, a igreja precisa entender, os ministros precisam entender que terão que ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e através de oração que a gente consegue isso e através da ministração da palavra, a gente vai ganhar pessoas vão conhecer Jesus, vão receber Jesus na sua vida, vão ser transformadas e vão ter prazer de estar na igreja. De fazer parte da igreja, porque na verdade a igreja é o povo, mas aonde fala assim, hoje tem culto, as pessoas vão simplesmente falam, glória a Deus, estou indo para lá, hoje então estarei lá. Isso é fato do que Deus faz na vida da pessoa. E uma coisa, elas pensam assim, eu vou estar lá, porque eu sei que lá vai ter alguém ministrando, alguém cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, e eu, graças a Deus, pela misericórdia e a graça de Deus, já tenho o Espírito de Deus na minha vida, e eu vou crescer mais e mais e mais. E isso é através de comunhão, de oração, de recebimento da palavra. Entendeu? Então não há outro meio. Saiu disso aí, vira canseira, vira cansaço. A igreja não cresce, a igreja não prospera, pessoas não são salvas. Pessoas muitas vezes quando é uma pessoa de muito esforço físico, digamos assim, consegue participar uns dias, ser religioso algum tempo, mas se não receber o Espírito de Deus na sua vida, não nascer de novo, não crescer na graça, no conhecimento e ter a vida de Deus na sua vida, infelizmente é só religião. Pedro, capítulo 9 de Lucas, no versículo 33, a palavra fala que, olha bem a ousadia do Pedro. E você pode meditar lá que você vai ver uma ousadia carnal. Jesus estava falando da sua morte, que era necessário ele morrer. Ele estava explicando isso. E a Bíblia fala que Pedro, ele teve uma ousadia, ou seja, a ousadia de chamar Jesus à parte e repreendê-lo. Uai, Senhor, tem misericórdia de ti. Como é que o Senhor fala uma coisa dessa? Não sei o quê. Em outras palavras, que as pessoas costumam muito dizer hoje, em outras palavras, o Pedro, um religioso, até aquele momento, ele chamou Jesus, tipo assim, que hoje usa assim. Muitos até usam o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus, a função dele o ministério dele foi o preço que pagou pela igreja. Foi derramado
Jesus derramou sangue, porque sem derramamento de sangue não há, a Bíblia fala que não há perdão de pecados. Então Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos salvar. Mas nós temos o poder e a autoridade, a palavra nos dá no nome de Jesus. Então, em outras palavras, Pedro poderia ter falado: ai Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Como é que o Senhor fala isso? E a palavra, vocês podem confirmar lá, versículo 33, no capítulo 9 de Lucas, do Evangelho de Lucas. A palavra fala que Jesus teve o propósito de voltar de novo com Pedro, diante dos discípulos, dos 12 discípulos, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro. Falou: olha, Satanás, afasta-te, afasta-te. Você não sabe, você não fala das coisas de Deus, você fala das coisas dos homens. Então afasta-te. Tá vendo? Então Pedro, até naquele momento, ele era um simples religioso. Ele teve a ousadia de carnalmente falando, a carne dele, a natureza dele, o entendimento dele, deu ele uma autoridade enganosa. Quer dizer, o diabo tomou posse dele, usou a boca dele, usou o corpo dele, usou o espírito dele e repreendeu o mestre, repreendeu Jesus. Por quê? Por que isso? Porque até naquele momento ele era um simples religioso. E esse é o mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, lá no que aconteceu em Atos, lá no capítulo 2 também de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi dado à igreja, que eles receberam, foram cheios, esse mesmo Pedro, agora já um cristão, já cheio do... Ele era cristão na época, mas porém ele teve uma atitude carnal, porque ele achou que era do jeito dele. E a Bíblia não fala que ele fez isso porque ele quis fazer, que ele teve prazer de fazer isso, não. Deixa muito claro. É porque muitas vezes a gente pensa que está certo, que está agindo certo, e está errado. Por isso que Jesus, o Evangelho, fala que nós devemos orar e vigiar, ter o comando do Espírito Santo. Por isso que a pessoa precisa de receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para ser conduzido, né, pelo Espírito, ter ainda tudo que o Espírito Santo nos dá para sabermos tomar nossas decisões. Então Pedro simplesmente agiu naquele momento como um religioso. Na verdade não foi nem ele, foi o diabo através da vida dele. E muitas vezes a gente pensa que está tão certo, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e se não tiver discernimento pela palavra, pela oração, pela graça, misericórdia de Deus, pela presença do Espírito Santo, a gente toma atitudes erradas e passamos a sofrer por causa disso ainda. Então muitas vezes eu quero o crescimento da igreja, eu quero, quem não quer, mas precisamos de quê? Do ministério, da palavra, da oração, do evangelismo, de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, sermos cheios do poder de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus e ministrar as pessoas que elas precisam, através da palavra, receber o Espírito de Deus na sua vida, nascer de novo e crescer na graça. E aí, assim, consequentemente, com toda certeza, a igreja vai crescer. Convite apenas religiosos deixa as pessoas irritadas, deixa as pessoas revoltadas. Muitas vezes a gente ouve até o que a gente não quer ouvir, que ninguém quer ouvir, né? Então eu não estou falando isso, né, para dizer que a gente é isso ou é aquilo, que a gente não sabe nada. É por isso que devemos orar, vigiar, viver pelo poder da palavra, pela manifestação do Espírito de Deus e aí confiar. Gente, quando Jesus falou para Satanás na vida de Pedro, na vida de Pedro, Jesus falou para Satanás: afasta-te dele. Falou, olhando para Pedro, falou: afaste-te dele, Satanás, para trás. Você não fala das coisas de Deus, você não fala das coisas do Pai, você fala das coisas dos homens. Gente, a única opção que o diabo tem na vida dele é atribular quem? É perturbar quem? É perturbar o homem, é perturbar o ser humano. Ele não tem mais nada a não ser isso. Porque a única criação de Deus que é sujeita, se não buscar conhecimento, se não buscar ser cheio do poder de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é sujeita às propostas e às armadilhas, inclusive, tantas coisas do diabo, é só o homem. Porque
A gente sabe que os anjos, ou seja, o exército poderoso de Deus, quando há, biblicamente falando, a Bíblia fala que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestade, as forças das trevas. E isso, a Bíblia está falando de nós. Imagina se não estiver cheio do poder de Deus. Se estiver cheio de Deus, somos mais que vencedores. Se não tiver, somos mais do que religiosos e levando pancada. Então, porque quando os exércitos malignos, as forças malignas, pro lado de Deus eles não vão, porque eles não passam nem perto, eles não têm condições de passar nem perto. E o exército de Deus, que nem Eliseu falou lá, orou pelo seu secretário lá, e falou: Senhor, abre os olhos espirituais dele. E orou, e ele viu ele viu o exército de Deus, o quanto era mais e muito mais poderoso. Então, o diabo contra Deus, contra o exército de Deus, ele não vai, ele sabe que não adianta. Mas, porém, o homem, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, ele fica vulnerável. E a gente sabe que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, e Deus quer nos encher. Ele quer que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Mas nós precisamos entender e investir nisso. Em oração, em jejum, em buscar a interpretação, pedir a Deus a interpretação da palavra e entender realmente o que é a igreja, o que é estar na presença de Deus, o que é o reino de Deus. Porque senão corremos o risco. Alguém pode imaginar assim: mas engraçado, então se o apóstolo Pedro, sendo um apóstolo, sucedeu isso com ele, imagina comigo. E aí a pessoa até achar que não tem jeito para ela. Mas através da oração, do jejum, da ministração da palavra, da intercessão e de ministrar na vida das pessoas, ensinar, conscientizar elas que elas precisam da verdade, precisa do Espírito de Deus na sua vida, aí, consequentemente, elas estarão na igreja com toda certeza. Mas é com toda certeza. E isso é pela graça e a misericórdia de Deus.